Fiquemos de pé para a leitura da palavra de Deus em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo de número 8. Aleluia. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja o quê? Anátema. Presbítero Raimundo, vice-dirigente do Subcampo, orando, agradecendo a leitura. Paz do Senhor, igreja. Deus grande e poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, felizes e satisfeitos por esse dia que o Senhor tem nos dado, e nesse dia livramento, nesse dia, Pai, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua ajuda. Oh Deus grande, em nome de Jesus, te louvamos estarmos aqui em Tua casa, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Deus, que a mesma, Senhor Deus, venha ajudar-nos, crescer, Pai, amadurecer cada dia, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, que a Tua bênção esteja presente, no nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, semana passada nós trouxemos um estudo da palavra de Deus a respeito da diferença entre doutrina e costumes. Aprendemos aqui que doutrina se origina do grego dirash, que significa ensino ou instrução. Costume vem a ser, portanto, o modo como uma comunidade vai viver, ou a característica daquela comunidade. Paramos em alguns pontos da doutrina, da sã doutrina, e é esse ponto que nós vamos retomar. Mas antes, lembrando que essa diferença entre uma coisa e outra, inclusive terça-feira perguntaram à irmã Neali se o bigode dele é doutrina ou é costume. Não foi eu que perguntei, perguntaram a ele. Os cabos não é brincadeira não, é costume. Os cabos não é brincadeira não. Então, a gente fez esse paralelo. E quando nós nos aprofundamos, nós temos a definição e o paralelo próprio entre si. Porque se a doutrina ela é eterna, o costume e vem de Deus, provém diretamente de Deus, o costume ele é de origem humana. Por isso que aqui se veste de um jeito, Estados Unidos de outro jeito, como eu falei semana passada. Mas a doutrina que é aqui, é lá também. Doutrina é universal. Então, doutrina ela é de origem divina. Diga comigo, doutrina é de origem divina. Costume é de origem humana. Outra coisa é que a doutrina ela é imutável. Diga comigo, doutrina é imutável. Costume muda. Por que a doutrina ela é imutável? Porque Deus não muda. Deus não muda. Mas o costume muda. E eu falei aqui semana passada, raido era pecado, já não é mais. E outras coisas, como nós falamos. A doutrina, ela é universal. Diga comigo, doutrina universal. Costume local.
Os gringos, como chamam, quando eles vêm ao Brasil, eles têm uma maior dificuldade na vida deles. Por quê? Eles saem do Rio Grande do Sul, é frio, gelado, como diz o pastor Everaldino, capaz, é um troço gelado. Quando ele vem, porque o gringo, quando ele vem para cá, ele vem para conhecer. E o Brasil, ele é um país intercontinental, ele começa numa ponta e termina na outra. Lá no Rio Grande do Sul, as pessoas costumam puxar o R, né? E tem esse sotaque que o pastor Everaldino falava aqui, vocês bem sabem, né? É verdade, a irmã disse. Então tinha esse sotaque. Aí o gringo sai de lá e vem para o Rio Grande do Norte. Quando ele desce do avião, o calor e o oxente. Se for para o Recife, é vice. Vice? Tu visse se tu fosse, tu conhecesse, encontrasse, viesse. Se ele vem para o nosso Salvador, é manhinha, painho, a Bahia é linda, não é assim? Caetano Veloso, misericórdia. Então, tem essas diferenças. O nosso próprio país, quem é obreiro de campo, sabe, Presbítero Edson dirigiu alguns lugares ali em Sobradinho, e de Sobradinho para os lugares que ele foi, Pissarrão, já tem uma diferença. De Juazeiro para o Patamuté, irmão, parecia que eu estava em outro país. O patamutense, ele é diferente, porque ele é descendente de índio. E ele fala muito diferente, ele tem se você faz raiva a ele, ele diz, me deixe, me deixe. Já o carnaibense, quando ele vai dizer, olha, eu fui ali, eu rompi para ali. Eu aprendi um negócio de romper aqui. Eu ainda não tinha passado num lugar para assim. Rompeu para mim. Rompeu lá em Juazeiro, é alguém que foi para pegar o outro pelas orelhas. Lá em Juazeiro, 18 quilômetros. Já vê uma diferença, sim ou não, meus irmãos? Então, o costume de cada lugar é do jeito. Eu cheguei no Pernambuco e disseram, venha comer um mucunzá, pastor. Eu fui também nos bens, pensando que era o mucunzá daqui. Quando eu cheguei, uma orelha de porco, um nariz de um porco. Olha, eu digo, isso aqui é chotão. É não. O negócio veio igual ali dentro. Mas é mucunzá. Chego no Goiás, disseram para mim assim, vem comer o mucunzá aqui. Que eu fui, mas a irmã Maria, mucunzá no Goiás é canjica. É invertido. Eu digo, isso é canjica. Disse, não. E o mucunzá nosso, com leite, que eles colocam lá, amendoim, eles chamam de curau. Vem tomar um curau. Eu digo, o que é isso? É peixe? É a diferença de cultura. Porém, o Deus que nós pregamos no Patamuté, a doutrina dele é a mesma, a doutrina do Rio Grande do Sul é a mesma, a doutrina do Goiás é o mesmo, porque o Deus é o mesmo. Quem diz amém, meus irmãos? As culturas mudam, mas a doutrina é a mesma. Bendito é o nome do Senhor. Então, doutrina é universal. É aquilo que eu falei de quando o missionário vai para a África. Chega lá, o homem que é homem, ele tem mais de uma mulher. Aí não, essa cultura é maligna. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, iniciar a sua. Aí não, o que é pecado aqui é pecado lá. A doutrina da santificação e do casamento é a mesma. Bendito é o nome do Senhor. Doutrina santifica. O costume ele não santifica, mas quem é santo tem bons costumes. Porque a santidade ela começa de dentro para fora. Começa aqui. Porque não adianta eu estar com, como eu falei semana passada, todo bonitinho e minha cabeça cheia de pecado. Minha veste está limpa no exterior. Mas se eu não estiver puro no meu interior, no meu consciência, na minha consciência, eu não vou para o céu. Eu não subo. Quando Jesus Cristo morreu, que ressuscitou, que as mulheres viram a tumba vazia,
Eles encontraram o que lá dentro? As roupas. Tudo dobradinho, que Jesus não era desorganizado não. Ele ressuscitou com outro corpo, o corpo não cabe, esse corpo aqui não precisa disso. Dobrou a roupinha e deixou lá. Porque a roupa fica. Por isso que eu tenho que ser santo primeiro dentro, para depois ser santo fora. Por isso que eu tenho que deixar o Espírito Santo moldar o meu caráter aqui dentro. Porque não adianta eu estar aqui bem vestido no corpo e sujo no espírito. Corpo e alma plenamente santificados para o Senhor. Quem diz amém? Só que no céu tem uma veste. No céu tem uma veste. Apocalipse, abra a Bíblia. Qual é a veste do corpo glorificado no céu? É essa aqui. Apocalipse 1. Apocalipse, a veste do céu. Versículo 12. Lembre-se daquele exercício pedagógico que eu falo, vocês repetem, eu repeto comigo, para fixar. 1 e 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi o quê? Viu o quê, meus irmãos? E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do... Vestido até os pés, vestido até onde? Opa, mas ele está aqui no corpo glorificado. Mas tem uma veste. Vestido até os pés de um vestido comprido. Esse comprido aqui quer dizer com pudor. Vestido aqui, quando nós lemos na tradução de João Ferreira de Almeida, que não é original, a gente tem pela cultura, pelo costume, que é um vestido. Não, é um turbante. Ele não é uma calça, não é um terno, não é um paletó. É um turbante que ele só entra aqui, botou os braços de fora, está coberto. Só que a Bíblia faz questão de mostrar que Jesus, no seu corpo glorificado, ele tinha uma vestimenta comprida e cingido com um cinto de quê? Com um cinto de quê? E a sua cabeça, os seus cabelos eram o quê? Como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama, e os seus pés semelhante a latão, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas o quê? Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois, porque quem é santo para ele, santo para a comunidade e santo para o outro também. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Até a vestimenta no céu é uma vestimenta de pudor. Porque no céu, irmão, ninguém entra no céu com fio dental, não. No céu ninguém entra com mini saia, não. No céu ninguém vai entrar mostrando o corpo, não. Porque de vez em quando aparece nas igrejas uns rapazinhos com peitinho de pombo, todo apertadinho, que parece uma salsicha empanada. Filho, a igreja não está aqui para ver o teu corpo não, as irmãs não estão aqui para ver o teu corpo não. Nós estamos aqui para ver pela fé o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, que tem uma vestimenta santa, uma vestimenta pura. Ele é santo. Então no céu ninguém vai andar como uma asinha de anjo, nu não. Vai ter uma vestimenta comprida. Você pode dizer para essa irmã ou para esse irmão: a veste no céu é comprida. Você quer ver um negócio estreito para pastor? Festa de senhora. Vem o padrão da sede. E aí a chefa lá diz assim: olha, vai ser
abaixo do joelho. Aí a irmã chega na costureira e diz: acima do joelho. Está muito justinho. Aí começa uma confusão. Eu nunca vi tanta confusão como em festa de senhora. O padrão é para ser assim, mais folgado. Ela quer apertar mais um pouquinho o busto. Aí tem irmã que vai andar na igreja, quando não é em festa, ela anda igual um pinguim, de tão arrochadinha que ela está. Desobediência ainda é pecado, irmão. Se a ordem é para ser debaixo do joelho, é porque a igreja continua a mesma. Ela continua prezando por uma vida de santificação. Ela continua prezando pela santidade, porque uma das concupiscências da vida do homem vem pelos olhos. Eu estava pregando num lugar, lá onde o filho da irmã Maricema está morando. E eu fui obrigado a dar um tapa no púlpito para ver se a irmã fechava as pernas. Eu estava pregando e a irmãzinha lá, bem assim com as pernas, virado bem no meio assim. Eu olhei aquele quadro feio. Eu virei para o pastor. Não, irmão, eu digo, não, eu não estou conseguindo olhar para o povo. Aí eu fiz assim, pá. Aí ela, A casa de Deus é santa. Quem está aqui está querendo ir para o céu de embaixo da santidade. Glorificado seja o nome do Senhor. Então diz aqui que o costume não santifica, mas o santo tem bons costumes. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo de número 119, verso 9. Salmo de número 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Como é que um crente pode purificar o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus, que é imutável. Bendito é o nome do Senhor. Diz que a doutrina é um princípio. Ela é um princípio de Deus. A doutrina, ela é irrevogável, porque Deus, Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Jeremias, vamos ler capítulo 1. Jeremias, capítulo número 1. Aleluia. Versículo 12. E disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre o quê? Sobre a minha palavra eu velo sobre. Ele está, sabe o que quer dizer? Que todo o princípio de Deus é alicerçado na sua palavra. Ele tem compromisso com a sua palavra. De vez em quando aparecem uns profetas por aí dizendo que Deus usa ele fora da palavra. É espírito de engano, porque tudo que vem de Deus vem de acordo com a sua palavra. Quem diz amém, meus irmãos? A doutrina é um princípio, o costume é um preceito. Por isso que ele é imutável, porque ele é de homem para homem. A doutrina, ela é um princípio de Deus. A diferença entre princípio e preceito, o pastor José Gonçalves escreveu: os preceitos apontam para os princípios e não o contrário. Um princípio é aquilo que está por trás do preceito ou norma. Por exemplo, usar uma roupa social em um tribunal é uma forma, é uma norma, um preceito. O princípio doutrinário por trás dessa norma é que o tribunal é um lugar sério, um ambiente sério.
Então voltemos aqui a respeito desta doutrina. Por que uma igreja ela tem a necessidade de ter uma sã doutrina, que é os princípios de Deus? Ela é necessária. Uma igreja sem doutrina, ela não tem um caminho, ela não tem um norte, porque a doutrina é como se fosse a bússola da igreja. Então ela é necessária para nos tornar mais sábios. Diga comigo: a doutrina nos torna mais sábios. 2 Timóteo, quem pode ler comigo? 2 Timóteo, quem achar primeiro pode ler. Capítulo 3, versículo 15. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. E desde a tua meninice sabe as sagradas letras, ou seja, a doutrina. É aí onde entra a importância do novo convertido ser discipulado, de ler a palavra. Quase todas as Bíblias, elas têm uma leitura diária que, se você fizer ela, você estuda a Bíblia toda em um ano. As seitas, elas fazem isso, mas os assembleanos não gostam de ler. O assembleano não gosta de ler. Infelizmente é o defeito da nossa igreja. E nós temos que fazer uma autocrítica. Escondi, a irmã leu ali, a tua palavra no meu, para eu não pecar contra ti. Como é que você vai saber se eu estou pregando a verdade, se você não estuda? Como é que você vai saber colocar para correr um herege, ou um fanático, que tudo é profecia, tudo é revelação, tudo até casamento arranjado? É um negócio sério, porque nós não nos preocupamos, irmãos, em comer o pão da vida. Isso aqui é pão, isso aqui é alimento. Isso aqui não é para ficar empoeirado lá, não, aberto no Salmo 91, não, que até idolatria é. Isso aqui é a palavra do Deus vivo, que é fogo, que é água, que é alimento, que é remédio para sarar as feridas do crente. É a palavra. Quem diz amém, meus irmãos? E quem estuda ela se torna sábio. A avó de Timóteo ensinou desde menino, e ele aprendeu as sagradas letras. Ela é necessário para nos tornar mais obedientes. Quem pode ler Romanos capítulo 6, versículo de número 17? Romanos capítulo 6, versículo 17. Obedeceste de coração a sã. Eu já vi gente, irmão, que na hora do batismo ele jura até pela mãe de Caim. Eu me lembro de um casal que eles estavam namorando, e naquele tempo os irmãos lembram que não podia membro com não membro, tinha essa regra. Hoje ela não existe mais, mas antigamente só podia membro com membro, Não tinha, pastor Manuel, ele não deixava. E eu me lembro de um casal ali na cidade, que eles estavam namorando. Quando faltava uma semana para a profissão de férias, terminaram. E parece que o velhinho, Deus soprava um negócio no ouvido do velhinho. Ele disse assim: mas aquele namoro que você terminou há poucos dias, olha, irmão, mas Deus usa ainda, né? Aí o caba, a menina lá sentada, e eu de cá de olho. Esse tinha um negócio de dizer, quem é contra, né? Mas eu digo, se esse caba não confessar. Ele disse, não, eu não tenho namorada não, pastor.
Você jura diante da igreja, porque a partir do momento que você aceita isso aqui, você tem que cumprir as regras e tal. Aceito. E eu de cá olhando. Mas quando foi na vez da menina, que ele disse assim: você tem namorada? Ela disse: eu tenho. E ele acabou de dar a profissão de fé. E irmão, a igreja fez Venha, né? Mas veja, eu tenho que receber isso aqui de coração. Eu não posso estar aqui e meu coração metade na doutrina e metade no mundo, metade em Cristo e metade no meu eu. Eu tenho que pegar o meu eu e dizer: a doutrina transforma o meu interior, porque eu quero ser melhor, eu quero melhorar, eu quero morar no céu. Então uma doutrina, quando ela não é recebida de coração, não há temor. Não há temor. Eu me lembro que eu viajei para pregar no Riacho Seco, e eu vim do Patamoté, o pastor Jair me pegou em Curaçá, e ele muito nervoso, e a esposa dele perguntou se eu não sabia dirigir o carro. Eu não sabia, porque carro que não tem embreagem eu sou meio... que ele estava nervoso, acho que já estava até com o coração meio ruim, porque no sábado ele ia casar um pessoal e a menina estava grávida, gravidinha, e ele ia casar, faltando mais ou menos, eram as 6 horas, ele já estava arrumado para ir para a igreja. Alguém ligou, uma pessoa do posto, que ela era frentista, nem crente era a pessoa, disse: olha, o senhor está indo casar uma mulher, uma jovem grávida. Quando ele ligou para ela disse: é mentira, é calúnia. Tudo arrumado, tudo. Ligou para o noivo disse: não, nunca aconteceu nada. Ele disse: onde é que você está? Eu estou em tal lugar. Ele foi. Aí ele apertou ele. Quando ele apertou, ele disse: não, pastor, nós tínhamos combinado para negar até morrer. Depois que nós casássemos na igreja, aí nós ia confessar o senhor, porque já estava tudo arrumado. Ele disse: olha, assim eu não caso vocês não. Vocês acham que eles foram se humilhar e dizer: é verdade, nós estamos errados? Contrataram um pastor de um outro ministério e casaram no raporte. Não aceitou a doutrina de coração. Deus não nos chamou para ser superficiais na fé não, irmão. Deus não gosta de metade não, irmão. Deus quer corpo, alma e espírito. Deus não é açougueiro e nem o céu é frigorífico. Deus nos quer por inteiros, a palavra em nosso coração. Quem diz amém, meus irmãos? Mas o temor, quando a palavra não está guardada, não há temor. Ela é necessária e suficiente. Não precisa outra coisa para uma pessoa ser salva, é só viver na doutrina. Ela é suficiente. Ninguém poderá alterar nem mudar ela. Ninguém. No estado que eu estava antes, eu fui visitar um pastor, e lá a doutrina aí embaixo, como uma escola dominical. Ele não pode pegar o microfone, falar e deixar Deus usar não, senão o povo vai embora para outras igrejas. E eu perguntei a ele: pastor, por que sua doutrina é assim? Ele disse: não, porque senão o povo vai embora. O povo aqui não gosta da doutrina, o pastor do púlpito, de gravata e paletó não, tem que ser assim, um falando e o outro. Eu digo: irmão, isso aí não é doutrina não, isso é escola dominical. Ele disse: não, mas aqui nós temos que adaptar. A doutrina não ficou para ser adaptada, ela ficou para ser ensinada e aceita por aqueles que guardam a palavra de Deus e querem ser cidadão do céu. Eu fui pregar num congresso que, quando eu cheguei lá, apagaram a luz, presbítero Raimundo, e desceu um globo no meio. Quando eu olhei, eles sacudiram um negócio assim e começou a iluminar, e eu vi que tinha até o filho do pastor que me chamou com um brinco luminoso no ouvido, e ele disse: espere um pouquinho aí, vá para o camarim, que lá tem maçã para o senhor e tem coca, que eles agora vão dançar. Eu digo: vá para o camarim. E tinha mesmo, irmão.
Camarim de estrela. Coisa top de linha. Eu disse a ele: não, eu gosto do culto. Mas ele sabe: mas você é assembleano, nosso culto é diferente. Eu digo: mas eu vou. Eu curioso para saber como era. Para depois eu dizer aqui: olha que língua grande. Não, para vacinar a igreja, para dizer à igreja que persevere na doutrina que você aprendeu, porque tem muita gente aí no fora, nos outros estados, que não tem isso aqui que você está tendo não. Bíblia aberta, todo mundo recebendo, anotando. Vocês aqui são mais do que vencedores, porque ainda absolve a sã doutrina, que pode glorificar o nome do Senhor. Lá fora as pessoas não têm alimento, mas aqui ainda tem pão, aqui ainda tem pasto verde. Então se alimente nesta noite. E quando eu peguei no microfone, nesse ministério árduo que Jesus me deu de libertação, não foi meia hora, caiu 3 endemoniados no chão, inclusive o marido e a mulher que estava dançando, e quando eu chamei no canto, os 2 estavam em adultério. E rico, carrão, ela traiu ele traiu ela, e ficou por isso mesmo. Aí eu disse para o pastor: o senhor chamou um assembleano porque o senhor quis. Ele disse: não, porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. Lá ele chama a gente de pastor. Pastor, eu fiquei conversando com ele umas 4 horas de relógio. Eu sou de um princípio de uma igreja parecida com a Assembleia de Deus. E eu deixei a doutrina sair da igreja por conta de dízimo e oferta gorda, porque lá só tem empresário, microfone a laser, mesa de som de 30 mil reais. E ainda nós achamos crente aqui no Nordeste que ainda que igreja chata. Não, irmão. Valoriza a igreja que você está. Você está numa igreja que ainda gosta de Bíblia, ainda gosta de palavra, ainda tem desejo de morar no céu. Obreiro que ainda se veste como obreiro, irmãs que ainda se vestem como crente. Glória ao nome do Senhor. Porque aí fora as pessoas estão clamando e não, pastores clamando. Eu fui lá, preguei a palavra e fui embora. Mas sabe Deus como é que está lá até hoje? Porque a doutrina para eles lá tem que ser adaptada. Irmã Maíra morou ali em Brasília, deve ter visto muita coisa também, né? Muita novidade. É uma liberdade. Em Brasília não? Não é? Pois é. É por aí mesmo. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Diga para esse irmão que está do seu lado: valoriza a igreja que nós estamos. Diga para ele. Eu sei que tem crente que não gosta de vir para um culto desse, porque é um culto calmo, é Bíblia, não tem revelação, não tem pulo, não tem profecia. Mas a maior profecia está aqui, ó. É palavra, vai mexendo na alma. E o crente sai daqui dizendo: eu quero ser mais crente, mais fiel, guardando. Deus fala. Mas não é toda hora que Deus fala como a gente quer que fale. Eu fui numa igreja que uma criatura lá só não revelou os passarinhos que estavam em cima, mas de ponta a ponta todo mundo foi revelado. E o povo saiu dizendo: ô culto bom. E eu dizendo: ô falta de palavra. Cadê a palavra? Eu vou confessar uma coisa a vocês aqui. Eu contei aqui domingo passado, foram 6 louvores. Nós começamos a cantar aqui 6h30. 7h10 nós ainda está cantando. Nossos cultos estão sendo mais louvor do que palavra. Nós temos que mudar isso aqui, viu, obreiros? Vamos ter que mudar essa realidade aqui. O louvor é importante, ele liberta, mas tem que ter palavra e louvor e palavra. Josué, sim Senhor, você vai atravessar esse Jordão e vai destruir Jericó. E como é que eu faço? Palavra e louvor. Bota lá os levitas para tocar trombeta, e o sacerdote um segura na ponta, outro na outra. Quando o louvor tocar aqui e o pé tocar na água, a palavra que está dentro da arca vai abrir o rio Jordão. Palavra e louvor e palavra e louvor, e o céu se move e o milagre acontece. Mas tem que andar junto. A gente fica empanzinado. Crente não ficou chamado para comer salgadinho, não. É para comer pão, que dá sustância. Quem diz amém, meus irmãos?
Ninguém poderá ensinar outra doutrina. 1 Timóteo 1 e 3. 1 Timóteo 1 e 3. Quem pode ler? Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse para advertires alguns que não ensine outra. Sabe o que acontecia quando o pastor Paulo não estava? Quando o pastor Paulo não estava, aí os cristãos que não tinham abandonado a religiosidade do judaísmo, eles aproveitavam a falta de Paulo para implantar o que eles pensavam. Tem lugar por aí que o pastor ele não pode sair para ir visitar um companheiro, porque ele não confia nos obreiros dele. Porque quando ele sai, o cara vai lá e implanta o pensamento dele, desfazendo o que o pastor está terrível aí fora. Tem gente que é assim. Se ele pegar o microfone, só tem a oportunidade da mulher dele, a filha dele, o irmão dele, o tio dele, o parente dele, a avó dele, o irmão dele, o irmão dele. Igreja não é isso não. Igreja não é aparelhamento. Igreja é unidade. Todos têm valor, todos são iguais, todos têm direito a fazer a obra do Senhor. Um dia desse, sua irmã me perguntou: o senhor não dá muita oportunidade de irmã Maria, nem sua filha que canta? Eu digo: eu não. Elas até acham ruim, mas eu não dou. Por quê? Eu digo: porque senão vão achar que é monopólio. Não, todo lugar que eu trabalho é assim, ela fica ali, no culto de hora ela canta, porque a igreja não é minha nem dela, a igreja é de todos, todos têm a oportunidade de fazer a obra. Mas quando Paulo saía, o cara ia na malandragem e começava a dizer: não, tudo isso que Paulo está dizendo aí é querendo que nós obedeçamos o judaísmo por Cristo. Não tem como judaísmo e lei com Cristo. A lei terminou em Cristo. Jesus cumpriu a lei. Agora é graça, novidade de vida. Uma coisa não casa com a outra. Mas acontecia muito. Quando Paulo virava as costas, aí os caras ensinavam outra doutrina. Sabe o que é que eles faziam? Versículo 4, 1 Timóteo 1, versículo 4. Nem se deem que as fábulas ou as genealogias que mais produzem questões do que edificar de Deus, que consiste em quê? Que consiste em quê? Na fé, assim como faço agora. Ora, o fim do mandamento é amor, de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Quem diz amém, meus irmãos? Essa é a doutrina verdadeira da igreja. Eu aprendi que quando eu estou na frente de um trabalho, eu tenho a minha visão de trabalho, mas eu tenho que trabalhar em cima da visão de um outro, porque o reino de Deus aqui na terra, ele é hierarquia. O que é ser um obreiro, o que é ser um dirigente? É trabalhar de acordo a visão sua e do seu superior. Nunca a sua visão pode ultrapassar do seu superior, porque senão é desobediência. Ah não, eu acho que tem que ser assim, porque eu não concordo com isso aqui. Sim, se você não concordasse e ficasse para você, era bem melhor. O problema é quando fermenta o povo, aí é pecado. E era isso que acontecia. Quando Paulo virava as costas, as fábulas começavam e alguém tentava acrescentar. A doutrina, a sã doutrina, ela é completa, ela não precisa de adereços, ela não precisa mais de completude. Apocalipse 22. A doutrina está completa, não precisa de nenhuma modificação, ela não pode ser modificada. Apocalipse capítulo 22, versículo 18, diz assim a palavra de nosso Senhor:
Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas onde? Neste livro. E se alguém tirar qualquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore de onde? E da cidade o quê? Que está escrita neste. Tudo que está revelado sobre o porvir está na profecia. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo, amém, ora vem Senhor Jesus. Então não precisa adereçar a doutrina. É o que eu falo sempre aqui. Tem muita gente que se preocupa com esse negócio de arminiano ou calvinista, não sei o que. Eu fico com a palavra, eu fico com a fé de buscar um Deus. Não me interessa se calvino ou se arminiano, eu quero Jesus Cristo me ensinando a servi-lo em espírito e em verdade. Essas minorias, tem pessoas que, não, nós precisamos dar, não, tem que, não, a palavra não pode ser acrescentada e nem diminuída. Quando eu dei aquele estudo aqui sobre o testemunho de Jeová, eu estava com a Bíblia deles aqui no púlpito, ela não tem muita coisa, falta muita coisa. Eles tiraram mesmo, arrancaram, para tornar a verdade de Deus em mentira. Por isso que nós temos que guardar o que nós temos. Você pode dizer para alguém: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. É teu, é teu, é teu, é teu. Esta doutrina tem tudo para a tua vida. O que é que está faltando para você? Ela vai te completar. O que é que te falta? Ela vai completar. Está faltando o pão? Ela tem uma palavra dizendo que Deus não vai deixar você mendigar o pão. Está faltando alegria? Ela está dizendo que a alegria nossa é também a do Senhor, que é a nossa força. O que é que está faltando para você? Uma porta aberta. Ele diz: eu estou adiante de ti, abrindo as portas, bendito é o nome do Senhor. O que é que está faltando para você? Ela tem a completude da tua vida. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que está com você todos os dias. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. 365 vezes no dia você já acorda. Você pode não ouvir, mas o Espírito Santo está dizendo: eu estou contigo, eu caminho com você. Porque esta doutrina nos garante um Deus que está conosco e que vela por aquele que nele espera. Guarde a palavra, ande na doutrina. O que te falta vai completar. Não precisa acrescentar, não precisa outra coisa a não ser fé na palavra, porque a palavra é Cristo. Amém? Lucivaldo, segundo escalado, ora agradecendo. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, nós agradecemos ao Senhor pela essa oportunidade de nesta noite estarmos aprendendo a Tua gloriosa e santa palavra. Pai, que a Tua igreja saia alegre e feliz com a Tua palavra no coração, fortalecidos para enfrentar esses dias difíceis que estamos vivendo. Pai, que as Tuas mãos continuem sobre a vida da Tua igreja, do ministério, nosso pastor Francisco, todo o ministério, pastor Jadson Ribeiro com a sua família, todo o corpo de obreiro desse subcampo, todo, Senhor, toda a Tua igreja esteja debaixo das Tuas mãos. Que nesta hora o Senhor também visite todos que se encontram enfermos, visitando, dando saúde, dando alegria e força para servir ao Senhor. Pai, nos despede em paz, nos dá uma noite de paz protegida pelo Teu poder. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Presbítero Edson, com a benção. Suba, rapaz. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo
seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Todos dizem amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei por longos dias. Amém. Está encerrado. Deus abençoe. Deus abençoe os companheiros que vieram, em nome de Jesus.